E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Irineu. Mais um da série Dúvidas Matemáticas, né? Na verdade, o segundo vídeo da série Dúvidas Matemáticas. E nesse episódio a gente vai tratar de uma pergunta que é bastante recorrente das pessoas, né? Dos alunos. Inclusive, alguns colegas professores também já me perguntaram: para que serve a raiz quadrada? Esse é um dos temas, né, que a gente trabalha no ensino fundamental, inicialmente, né, mas também até no nível médio, ele causa muitas dúvidas, as pessoas perguntando onde é que a gente utiliza a raiz quadrada, para que é que ela serve, por que é que a gente estuda, né? Então, a gente vai começar tentando desmistificar esse tema. Vamos começar aqui pela uma definição que não vai ajudar muito inicialmente, né? A definição de raiz quadrada algébrica, que basicamente seria o seguinte: a raiz quadrada de um número não negativo, x, é o número que elevado ao quadrado é igual a x, né? Ou seja, eu tenho aí na notação de raiz quadrada de x é um número a, e esse número a ao quadrado é igual a x, por isso que ele é a raiz quadrada. Essa é a definição algébrica. E ela é uma definição para números não negativos, ou seja, a partir de zero, né? 0, 1, 2, 3, etc. Inclusive números decimais e números irracionais não negativos. Dessa definição aí, a gente pode ter duas observações aqui. A primeira é que essa definição permite que a gente conclua que não existe raiz quadrada de números negativos, uma vez que a definição é para números não negativos, né? E no caso aí, considerando apenas o conjunto dos números reais. Então, não existe raiz de número negativo, apenas números não negativos, né? Se a gente estender essa definição para os números negativos, né, raiz quadrada de número negativo, aí a gente estaria entrando no conjunto dos números complexos. Então, existe raiz quadrada de número negativo, mas não dentro do conjunto dos números reais, que é o que a gente está trabalhando aqui. Essas raízes quadradas são de números complexos, aí entra em unidade imaginária, etc., que não é o nosso objetivo nesse vídeo aqui. Nosso objetivo aqui é tentar esclarecer o que é a raiz quadrada de uma forma assim mais acessível, né, para todas as pessoas. Então, as pessoas perguntam, nós vamos responder aqui a primeira das perguntas: onde é que a gente usa a raiz quadrada, né? Para que ela serve? A principal aplicação da raiz quadrada é na resolução de equações quadráticas, ou mais conhecida como equações do segundo grau, que elas possuem várias aplicações, não só na matemática, né, em várias situações de equação do segundo grau, etc., mas na física, por exemplo, quando você está estudando a função horária do movimento uniformemente variado, ela é uma função quadrática. Na química também você tem aplicações, na economia você tem funções de custo mínimo, então são funções quadráticas, e em outras aplicações, né? E geralmente utilizando a fórmula resolutiva das equações de segundo grau, que tem essa fórmula aí, né? Bastante conhecida: menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, que é a fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Então, a priori, a raiz quadrada ela é utilizada para resolver equações do segundo grau. Mas a gente pode entender a raiz quadrada de uma maneira mais fácil se a gente usar a visão geométrica, né? Até agora a gente estava vendo a visão algébrica da raiz quadrada, mas a gente pode ter uma visão geométrica que torna ela bem mais simples. Veja bem, geometricamente a raiz quadrada ela pode ser entendida como a medida L do lado de um quadrado de área A. Ou seja, o lado de um quadrado ele é a raiz quadrada da área. Como é que seria isso? Imagine um quadrado de lado igual a L. Tem um quadrado e todos os lados são iguais a L. A área desse quadrado ela vai ser dada por lado vezes lado, né? Que seria L vezes L ou L ao quadrado. É por isso que a gente chama a potência 2 de quadrado. Perfeito? Assim, nós temos que a área vai ser L ao quadrado, né? No sentido inverso,
né? Se a gente quiser achar a medida do lado do quadrado que tem uma área conhecida a gente faria o processo inverso, que seria a raiz quadrada da área. Então, veja, se eu quero saber a área, eu pego o lado vezes o lado, ou seja, lado ao quadrado. E se eu quiser saber o lado, eu pego a raiz quadrada da área. No caso aí, seria raiz de A, ok? Então, esse seria o principal uso prático, né, comum da raiz quadrada. É você saber o lado de um quadrado cuja área você conhece. Então, basicamente, esse seria o uso da raiz quadrada. Perfeito? Então, você tem aí um quadrado de lado L, a área dele vai ser L ao quadrado. Do mesmo jeito, o lado você obtém com a raiz quadrada da área. Vamos pegar aqui dois exemplos para tornar isso um pouco mais fácil. Qual é a área de um terreno quadrado que tem lado medindo 20 metros? Então, você tem um terreno na forma de um quadrado e ele tem um lado medindo 20 metros. Qual seria a área desse quadrado? Ora, a área desse quadrado aí, de 20 metros, seria dada por L ao quadrado, L vezes L, ou 20 ao quadrado, que dá 400 metros quadrados. Então, um quadrado que tem 20 metros de lado, ele tem uma área de 400 metros quadrados. Agora, uma praça tem a forma de um quadrado de área igual a 9.000 metros quadrados. Qual é a medida de cada lado dessa praça? Então, veja, eu conheço a área da praça e eu quero saber qual é a medida de cada lado dessa praça, obviamente sabendo que ela tem a forma de um quadrado. Então, você tem aí a praça e a sua área de 9.000 metros quadrados. Para eu saber o lado dessa praça, evidentemente que vai ser a raiz quadrada dessa área, ou seja, a raiz quadrada de 9.000, que vai ser igual a 30 metros. Então, você tem aí que essa praça ela tem 30 metros de lado. Então, nós podemos, né, aqui deixar bem claro que a raiz quadrada, enquanto uma operação aritmética, ela tem aquela definição, né, de raiz quadrada de número é o número que é elevado ao quadrado dá aquele outro valor. Mas, em termos práticos, nós podemos simplesmente dizer que a raiz quadrada é o lado de um quadrado de área A. Perfeito? Continuando nos próximos episódios, eu vou mostrar para vocês como calcular a raiz quadrada usando apenas subtrações. Então, pegando esse gancho da raiz quadrada, né, a gente vai aprender como calcular a raiz quadrada usando apenas subtrações. E serve tanto para a raiz exata quanto para a raiz não exata. E também, seguindo, como efetuar divisões usando apenas subtrações. A divisão também é uma operação aritmética que gera muitas dúvidas. Então, os nossos próximos episódios do Dúvidas Matemáticas vai ser como calcular a raiz quadrada usando apenas subtrações e como efetuar divisões usando apenas subtrações. Eu espero ter esclarecido sobre o uso da raiz quadrada, sobre o que é a raiz quadrada. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que a gente vai procurar tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Obrigado por terem assistido e espero você no próximo episódio aí. Grande abraço.